Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então à aula de número 8. Lembre-se, esse conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar no seu aprendizado sobre a Palavra de Deus. Por isso, se precisar, assista o vídeo novamente. E se tiver dúvida, aqui embaixo nós temos um fórum de dúvidas ou comentários. Também temos uma aula atividade para verificação do seu aprendizado. Tudo bem? Não deixe de fazer. Está aqui na descrição do vídeo. A partir da aula de número 5, nós começamos a estudar então 1 Coríntios 12 e tentamos explorar tudo que a lição desenvolveu, mas de forma sistemática a partir de 1 Coríntios 12. Deixa eu apresentar para vocês um quadro da maneira como eu organizei as nossas aulas, e aqui, como nós estamos terminando com a aula 8, você pode resgatar qualquer um desses conteúdos aí em uma dessas aulas. Na aula 5, eu falei só sobre o propósito dos dons espirituais. Na aula 6, 7 e 8, eu expliquei cada um desses dons espirituais. Então, se você deseja compreender o propósito, vá à aula 5. Se você deseja compreender um dom específico, aí está a aula e você pode acompanhar essa sequência, tá bom? Então, hoje a gente termina 1 Coríntios 12 e esse estudo sobre os dons espirituais. E para terminar, hoje eu quero falar sobre o dom de capacidade de discernir espíritos, dom de capacidade de falar em diferentes línguas e o dom de capacidade de interpretar diferentes línguas. Antes de iniciar a explicação, vamos tentar lembrar o contexto em que Paulo disse essas palavras. 1 Coríntios 12, 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Como eu disse a vocês, o ponto que Paulo deseja destacar aqui tem a ver com essa diversidade e unidade sobre os dons espirituais. O Espírito Santo não concede só o dom de línguas, como Paulo vai tratar de forma mais específica no capítulo 14. Há uma grande variedade de carismas, que é a palavra que Paulo usa aqui, para se referir aos dons espirituais. E aí, para ilustrar essa grande diversidade de carismas, é que Paulo oferece então essa lista para a gente das maneiras como o Espírito Santo se manifesta quando o povo do Senhor está reunido para adoração ali na Assembleia dos Justos, né? Então, tendo compreendido isso, é que eu expliquei a lista para vocês, para mostrar que essa lista não é uma lista exaustiva, é uma lista para ilustrar diversidade e unidade. E nós vamos ver aqui no final da lista, Paulo retoma essa questão da diversidade e da unidade, tá bom? Então, eu introduzo aqui, explico os 3 últimos e finalizo com o versículo 11, e você vai ver como o ponto de Paulo fica bem claro. Então, hoje nós vamos estudar os 3 próximos dons que eu acabei de mencionar a vocês. Vamos começar então? Versículo de número 10. Leia comigo. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Literalmente, o que Paulo está dizendo aqui é que existe um dom de discernimento de espíritos. Então é isso que literalmente significa essas palavras de Paulo, que existe um dom de discernimento de espírito. E aqui nesse sentido, existe uma certa divergência sobre o que é esse discernimento de espírito. É sobre o que Paulo está falando quando ele se refere ao discernimento de espírito. E são pelo menos 2 as possibilidades que geram discussões, e pela leitura a gente percebe que a NVT preferiu a segunda possibilidade. Mas quais são as 2 possibilidades? Primeiro, o dom de discernimento de espírito se refere àquilo que João fala, 1 João capítulo 4, versículo 1, onde ele orienta os irmãos para não crerem em todos os espíritos, né, mas para discernirem se um espírito procede ou não procede de Deus. Então, a primeira possibilidade deste dom se refere
as manifestações espirituais que acontecem na Assembleia, que nós precisamos considerar que nem toda manifestação espiritual procede de Deus. Existem manifestações que procedem de Deus e existem manifestações que não procedem. Então, a primeira possibilidade para o dom de discernimento é isso. Mas uma segunda possibilidade para o dom de discernimento se refere às profecias que são proferidas na Assembleia. E se você levar em consideração o que está escrito no capítulo 14, é essa conclusão que se chega, né? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, pela abordagem de Paulo no capítulo 14, compreende-se que uma segunda possibilidade do dom de discernimento tem a ver exatamente com discernir se uma profecia procede ou não procede de Deus. Então as discussões aqui giram em torno dessas duas possibilidades. Mas qual delas seria a correta? O dom de discernimento é uma capacidade espiritual para discernir manifestações espirituais, ou o dom de discernimento é uma capacidade espiritual para discernir se uma profecia é ou não é de Deus? O Gordon Fee nos ajuda nessa questão, e eu trouxe então uma citação dele. Gordon Fee diz assim: muito provavelmente, dado o propósito, o próprio uso da linguagem por Paulo na discussão posterior, lá no capítulo 14, refere-se a ambos. Gordon Fee apresenta 3 motivos porque ele acredita nisso, e aí eu não pretendo trazer a discussão, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas o que o Gordon Fee está dizendo é que, muito provavelmente, o que Paulo está dizendo quer dizer as duas coisas. Primeiro, o dom de discernimento tem a ver com essa capacidade de discernir se manifestações espirituais procedem ou não procedem de Deus. E no segundo momento, dom de discernimento de espírito significa também essa capacidade de discernir se uma profecia é autêntica ou não, se uma profecia é ou não da parte de Deus. Então, o dom de discernimento tem essas duas possibilidades e, segundo Gordon Fee, eu acompanho ele nesse sentido, porque é uma discussão que um elemento não anula o outro. A dom de discernimento de espírito, então, significariam essas duas coisas. Por último, nós temos os 2 últimos dons, e eu quero lê-los juntos aqui e comentá-los juntos. Versículo de número 10, os 2 últimos dons, no caso, aparecem aí, o dom 8º e o dom 9º. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Então, o primeiro dom tem a ver com a capacidade espiritual de falar línguas estranhas, línguas diferentes, e o segundo dom tem a capacidade de interpretar essas línguas estranhas ou diferentes. Deixa eu ler aqui o comentário do Gordon Fee para trazer um pouco de clareza a essa questão e a gente fechar os dons espirituais. O Gordon Fee diz o seguinte: depois de listar várias manifestações igualmente visíveis e extraordinárias do Espírito, os carismas, né? Paulo conclui incluindo o dom favorito deles, junto com o dom que deveria acompanhar esse favorito, que no caso é o dom de interpretação. Então, apesar deles favorecerem só o dom de línguas, Paulo coloca o dom de línguas como último, mas não numa esfera de categoria de importância aqui ainda, né? Mas numa esfera de que esse também é uma manifestação espiritual. Mas o Espírito não se manifesta apenas com o dom de línguas. Existe uma diversidade grande de manifestações espirituais. E o dom de interpretação deve acompanhar este. E aí, depois de falar sobre essas línguas, e segundo Gordon Fee, muito provavelmente essas línguas são línguas angelicais. Ele usa o capítulo 13 para justificar isso, né? As línguas estranhas não são línguas humanas. O 13 e o 14 lhe permite chegar a essa conclusão, e há uma certa coerência, porque no 14 Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então o sentido ali é de que não é compreensível às pessoas, e no capítulo 13 Paulo fala sobre língua dos anjos, como se fosse um dialeto próprio angelical. Então, segundo Gordon Fee, o dom de línguas é esse idioma angelical, esse idioma
que não é um descendente de anglo-saxão ou de uma língua latina, não é inglês, não é português, é uma língua angelical. Então, o ponto dele na primeira parte da citação é que o dom de línguas é essa capacidade que o Espírito dá para uma pessoa falar um idioma que não é o dele, um idioma diferente. E a segunda parte da citação ele diz assim, acompanhe comigo. Diferentes tipos de línguas implica que não é uma linguagem terrena conhecida. A interpretação de línguas, nesse contexto, provavelmente significa articular para o benefício da comunidade o que o orador em línguas disse. Então, essa explicação que eu dei a vocês sobre o que é o dom de línguas faz com que o dom de línguas ele se torne um dom que só edifica quem fala. E essa é a conclusão de Paulo no capítulo 14. Porque quem escuta outra pessoa falando línguas estranhas não é edificado. Se eu falar meia hora de línguas estranhas, não causa edificação nenhuma a você. Paulo traz isso no capítulo 14. Porque você não entende. E às vezes a própria pessoa, quem fala, não entende. Quer dizer, a própria pessoa não entende se não tiver o dom de discernimento. Por isso que o dom de línguas deve ser acompanhado pelo dom de interpretação. Para que aquilo que é incompreensível se torne compreensível. Para que aquilo que está sendo falado possa ser interpretado para que todo mundo seja edificado por esta mensagem. Então, esses apontamentos são importantes porque a gente entende que o dom de línguas é diferente. E aqui a gente vai ter alguns problemas em relação a Atos 2, mas não vou entrar aqui nesse mérito. Mas nós descobrimos então que as línguas estranhas não são línguas de nações. E segundo, o dom de discernimento é essa capacidade espiritual de traduzir esta mensagem de maneira que as pessoas possam compreender aquilo que está sendo falado por quem está falando línguas estranhas. Bom, após apresentar para a gente essa lista de manifestações, ilustrando aquilo que ele disse no começo, né? A diversidade e unidade, o Espírito Santo concede carismas a cada pessoa, e os carismas são diversos, mas todos eles vêm do mesmo Espírito. Paulo fecha o seu argumento, resumindo aquilo que foi dito e fechando o ponto que ele introduziu. Ele diz assim no versículo 11: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Dom de sabedoria é concedido pelo Espírito. Dom de inteligência, concedido pelo Espírito. Dom de cura, concedido pelo Espírito. Dom de profecia, concedido pelo Espírito. Dom de línguas estranhas, concedido pelo Espírito. Dom de discernimento de espíritos, concedido pelo Espírito. Dom de interpretação de línguas, concedido pelo Espírito. Dom de milagres, concedido pelo Espírito. Dom de cura, concedido pelo Espírito. Acho que eu falei os 9. Enfim, esse ponto que o Paulo está destacando. E aqui a gente percebe que há umas certas descompreensões em torno disso. Porque a sabedoria, ela existe, mas aqui nós estamos falando de um dom que é dado pelo Espírito. A profecia existe e não tem nada a ver com palavras que as pessoas dizem pelas suas próprias convicções. Todos os dons são distribuídos pelo único Espírito. É ele quem dá. E ele concede o que deseja a cada um. Então pode ser que eu queira um dom, mas eu não tenho aquilo porque não sou eu quem mando nas questões espirituais. O pecado de simonia não deve ser esquecido por nós. Quem concede é o Espírito e ele concede o que ele deseja a cada um. Então terminamos a abordagem de Paulo e conseguimos compreender o que é essa diversidade, o que é essa unidade. É muito importante ter isso em mente. O Espírito concede a cada um. E essa ação soberana da parte do Espírito na vida do crente e da comunidade deve ser visto como uma dádiva da graça de Deus. Eu queria encerrar fazendo 3 aplicações sobre o que eu expliquei a vocês. Primeira aplicação. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, eu quero ler um texto bíblico aqui para explicar isso a vocês. O texto que eu quero ler, ele relata um momento
em que Jesus cura um homem cego e mudo. Só que tem um detalhe importante nesse texto, que é o seguinte: esse homem, além de ser cego e mudo, ele está possuído por um demônio. Mas Jesus cura o homem, então ele não é mais cego e não é mais mudo. E além disso, Jesus o livra daquela condição. Jesus tira esse demônio que toma conta deste homem. Aquela multidão que vê o milagre de Jesus fica assim, muito admirada. Nossa, que coisa extraordinária. Mas esse texto vai relatar para a gente que os fariseus, no versículo 24, eles não acreditaram naquilo que Jesus fez como sendo uma obra de Deus. E aí Jesus responde o que esses fariseus estão fazendo. Veja comigo, quero então ler o versículo 24, 31 e 32, que é a resposta de Jesus. Depois de curar o homem cego, depois de curar o homem mudo e de libertá-lo do seu espírito, os fariseus dizem o seguinte sobre o milagre de Jesus, versículo 24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Belzebu, o príncipe dos demônios. Então os fariseus não aceitaram aquilo que Jesus estava fazendo como uma obra da dádiva de Deus. E aí Jesus responde para eles, versículo 31 e 32. Olha a resposta de Jesus. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Jesus está tratando de um pecado que nós chamamos de pecado imperdoável. Esse pecado tem a ver com isso que esses fariseus acabaram de dizer. Ao verem este homem cego, mudo e possesso por um demônio ser curado, os fariseus dizem para Jesus: olha, ele só faz isso porque ele tem poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Então Jesus diz que isso é uma blasfêmia contra o Espírito. O que é uma blasfêmia? É atribuir uma obra do Espírito Santo aos demônios. E aí Jesus revela que esse pecado deles é um pecado imperdoável. Esses fariseus, eles estão tão decididos a lutar contra o ministério de Jesus, eles são tão contrários ao que Jesus está fazendo, que eles não se incomodam de maneira nenhuma de agir com arrogância e incredulidade. Eles não acreditam em Jesus e por isso eles não acreditam nas obras que Jesus está fazendo. Então o que eles estão fazendo acende para a gente um alerta muito importante. Todas as vezes quando a fé de uma pessoa é subvertida a um conjunto de crenças pessoais, a gente corre o risco de tomar a obra do Espírito como uma blasfêmia. Porque esses fariseus não acreditam que Deus pode usar Jesus, por causa de divergências teológicas, divergências ministeriais. E por causa dessas divergências, eles estão dispostos a pecar de forma imperdoável. Então, quando nós reduzimos a obra do Espírito, a obra de Deus, apenas aquilo que nós cremos, nós corremos este risco aí. Como assim Deus não pode usar Jesus? Só porque ele não tem as práticas de um rabino como vocês? Só porque as divergências ministeriais e teológicas são notáveis? Então Deus não pode usar pessoas diferentes de vocês? Porque, e veja, não tem a ver com diferença de pecaminosidade, tem a ver com interpretação da lei, tem a ver com o ministério. Então estes homens deixam de olhar para a obra do Espírito e passam a olhar para Cristo. E este é o risco que nós cometemos. Quando nós olhamos para a pessoa primeiro, nós achamos que aquilo é uma manifestação diabólica porque não há uma ação de Deus. E não há nada aqui que desqualifique Jesus. O que Jesus está fazendo é tão legítimo que o próprio Deus testifica isso. Então, quando não se consegue separar essa obra do Espírito da pessoa, a gente acaba cometendo esse pecado aí. Porque às vezes a gente tem divergências com a pessoa em relação à sua teologia, divergências com a pessoa em relação ao seu ministério, e aí como nós temos essas divergências, quando Deus se manifesta na vida dessa pessoa, nós dizemos, isso é coisa do diabo. Porque Deus não usaria uma pessoa que usa barba, ou uma pessoa que não usa gravata,
ou uma pessoa que não faz escola bíblica dominical na igreja e não faz domingo de manhã, você consegue ver? São nossas divergências ministeriais e teológicas que acabam cometendo blasfêmia. Porque a gente olha a obra do Espírito e anula ela, porque são divergências ministeriais e teológicas. Então esse é um problema muito grave. Porque o que Jesus está fazendo, ele está fazendo no poder do Espírito. E nós não devemos nos esquecer disso. Mas existe aqui um complicador. E eu quero colocar o complicador para você. Primeira aplicação, portanto, é essa. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito. Segunda aplicação, nem toda manifestação espiritual procede de Deus. Primeiro ponto, nós temos manifestações espirituais do Espírito que nós não podemos chamar de obras de Satanás. Segundo ponto, mas nem toda obra espiritual é do Espírito Santo. Por isso que o "é" aí está minúsculo. É um espírito estranho. Deixa eu ler para vocês o texto de 1 João capítulo 4. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se ele tem o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Os oponentes de João, nesse texto que nós acabamos de ler, eles estão usando manifestações espirituais para legitimar aquilo que eles estão dizendo. Ou seja, aquilo que eles estão dizendo é verdade porque há uma manifestação espiritual que acompanha eles. Há a língua estranha, talvez, há a profecia, talvez, há alguma manifestação espiritual, milagres, a cura. Então aquilo que eles estão dizendo é verdade porque há isso. Olha, como é que pode ser mentira? Tem profecia, tem língua estranha, tem cura, tem milagre. Como pode ser que isso não seja de Deus? E a resposta de João é muito simples. João diz, olha, não é porque existe uma manifestação espiritual que essa manifestação espiritual procede de Deus. Nem toda manifestação espiritual procede de Deus. Também existem manifestações espirituais do anticristo. Por causa disso, não tem como validar o ministério de alguém por causa das manifestações espirituais. E aí João diz, vamos repetir a leitura? Não acreditem em todo o espírito. Não é porque tem cura, não é porque tem milagre, não é porque tem profecia que o espírito procede de Deus. Não é por causa dessas coisas que o que a pessoa está dizendo é verdade. Então veja, preste atenção nisso. O que a pessoa está ensinando não é legitimado por uma manifestação espiritual. Eu posso chegar aqui e dizer para você uma tolice assim da pior possível. E aí orar por você e você ser curado. E depois dizer, tá vendo como a tolice que eu disse é verdade? A prova de que é verdade é que você foi curado. E o que João está dizendo é, não é bem assim não. Porque não existem só manifestações espirituais. Nós já trabalhamos isso aqui. Quando nós trabalhamos em Apocalipse, né? Os dons do diabo e a maneira como o diabo realiza milagres para, se possível, enganar até os escolhidos. Mas aqui a gente entra diante de uma situação complicada. Aqui nós temos dois extremos em relação às manifestações espirituais. De um lado, o extremo da blasfêmia, que é dizer que as manifestações espirituais procedem de demônios. Do outro lado, nós temos o extremo da crença total. Acreditar que toda manifestação espiritual procede de Deus. E aqui a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos. Porque nem toda manifestação espiritual procede de Deus e nem toda manifestação espiritual procede do diabo. Algumas manifestações espirituais procedem de Deus e outras manifestações espirituais não são de Deus. Como que a gente vai conseguir buscar esse equilíbrio? E eu acho que há 3 testes que podem ser feitos por nós para a gente verificar isso.
O primeiro teste é aula 5. Se a manifestação espiritual é de Deus, o resultado tem que ser aquilo da aula 5. Primeiro, Cristo tem que ser glorificado e tem que causar a edificação da igreja. Então, se uma manifestação espiritual glorifica a Cristo e edifica a igreja, é um primeiro teste para saber se é uma manifestação espiritual de Deus. Segundo teste, este de 1 João capítulo 4, que não é um teste de João. Isso que João está citando é um teste de Jesus. Mateus capítulo 7, nós já lemos esse texto aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas no seu nome nós expulsamos demônios, falamos em outras línguas e fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer, eu não os conheço, porque vocês desobedeceram a minha lei. Qual que é o segundo teste? É a vida da pessoa. A pessoa que tem essas manifestações espirituais, ela vive de uma forma coerente com a fé que ela diz praticar? Ela vive como um cristão? Ela obedece às ordens de Jesus? Ou ela é dois tipos de pessoa? No público ela é um homem de Deus e no privado é um depravado. Tá vendo? Esse é o segundo teste. Se a pessoa no público e no privado são duas pessoas diferentes, a gente já sabe que a manifestação não é de Deus. No público e no privado você tem que ser a mesma pessoa. A fé que você diz pregar no púlpito, você tem que viver fora dele. Segundo teste, então, é a vida da pessoa. Terceiro teste foi o que nós estudamos aqui hoje, o dom de discernimento. O Espírito Santo capacita pessoas a dizer se certas manifestações espirituais são de Deus ou não. Eu lembro de ter vivido essa experiência na igreja local onde os meus avós pastorearam. Nós tivemos na congregação uma pessoa que se levantou falando línguas estranhas muito alto. E então a minha avó, naquele momento, foi tomada pelo Espírito e repreendeu aquela pessoa que caiu endemoniada no chão. E aquilo foi assustador para todos nós, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Uma pessoa falando língua estranha e de repente o Satanás se manifesta na pessoa. Mas existe o dom de discernimento de espírito. Então são 3 testes para verificar e eu acho que ao usar esses 3 testes nós chegamos no equilíbrio para não cometer nenhum dos dois extremos. Existem manifestações espirituais e elas são legitimadas por testes. E segundo, nem todas as manifestações espirituais procedem de Deus. Quando não passa no teste, nós estamos dizendo que isso não vem de Deus. Tudo bem? Terceira e última aplicação para a gente terminar. Não se resolve o problema do mau uso dos dons espirituais no culto proibindo as pessoas. Esse problema se resolve ensinando elas sobre decência e ordem. E talvez esse é um ponto que a gente precisa amadurecer bastante, principalmente entre nós os pentecostais. Porque muitas vezes a gente pensa que é só dizer às pessoas, não faça, não, nós não acreditamos mais em profecia, nós não acreditamos em língua estranha, nós não acreditamos em nada disso. Está proibido aqui na igreja de falar, de fazer. Essa não é a solução. Este é um equívoco cessacionista, tá bom? Qual que é a solução? 1 Coríntios 14, 39. Vamos à solução bíblica? Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Pronto, a solução está aí. A solução não é dizer às pessoas, está proibido de falar língua estranha. Está proibido. Não, a solução não é essa. A solução é ensinar as pessoas. Tudo no culto tem que causar edificação. Tudo no culto tem que ser compreensível para aqueles que participam. Então, quando é língua estranha, ela é privada, é para você. Você falando com Deus. E se for se tornar a sua língua estranha pública, tem que acompanhar com um dom de discernimento para que a igreja possa ser edificada. Tudo bem? Então não vai ser a proibição que vai resolver o problema, mas é ensinar as pessoas sobre ordem e decência. Foi um grande prazer ter estado aqui com vocês. Se Deus nos permitir, semana que vem retornamos então para a nossa 9ª aula. Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem.